50 anos de história. Esta é a sede central da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, local de onde partem as diretrizes e principais decisões para a difusão dos ensinamentos e expansão da fé messiânica e da salvação em nosso país. Quem vê o prédio hoje não imagina a dedicação incansável e a fé inabalável dos nossos membros pioneiros que dedicaram naquela época, ajudando a construir cada pilar do local. Conforme registros, o primeiro messiânico a pisar em terras brasileiras foi o deputado federal Kadio Nakamura, que integrou a comissão do governo japonês enviada a terras brasileiras em 1951 para concluir o convênio de imigração de cidadãos japoneses para trabalhar no Brasil. A jovem Teruko Sato, em 1954, com apenas 18 anos, vem para o Brasil acompanhando uma família de imigrantes. Seu objetivo era aqui difundir a fé messiânica. Ela desembarcou no estado do Amazonas. E por orientação de Meishu-sama, trouxe a primeira imagem da luz divina e 10 orixás, com o desejo de levar a salvação de Meishu-sama ao povo brasileiro. Em 1955, o Japão envia o ministro Nobuhiko Shoda com 26 anos e o jovem missionário Minoru Nakahashi com 19. No dia 15 de setembro de 1955, no mês seguinte à chegada dos dois religiosos, ocorreu a primeira outorga de Orikari ao casal Otsu e Matsu Baba em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pouco depois, a jovem Teruko se une ao ministro Shoda e ao ministro Nakahashi, primeiramente em Curitiba, e em seguida recebe a missão de iniciar a difusão no interior do estado de São Paulo. Na década de 1960, a difusão da fé messiânica no país recebe reforço de mais missionários vindos do Japão, que desembarcavam como imigrantes e sacerdotes. Os sacerdotes japoneses, enquanto procuravam adaptar-se à cultura brasileira, esforçavam-se para aprender o novo idioma. Em todo o Brasil eram realizadas aulas de princípios messiânicos para a formação de novos membros, além de aprimoramentos. Região Sudeste. Na cidade do Rio de Janeiro, o ministro Tetsu Watanabe e sua esposa, a senhora Masako, dedicavam-se de corpo e alma ao desenvolvimento da obra divina junto a outros missionários. Na capital fluminense, praticamente 100% dos membros são brasileiros, não descendentes de japoneses. Uma evidência da grande aceitação e repercussão da igreja no local. Em Santos, no litoral paulista, nesse período, fazia difusão o ministro Katsumi Yamamoto. Região Sul. Cidade de Curitiba, conhecida na época como capital do Verde. Aqui foi construída uma igreja de madeira,
de onde passa a ser realizada a expansão da obra divina na capital do estado do Paraná. Nesta importante cidade, a fé messiânica consegue grande avanço devido à prática do Diorei. O sul do país, uma região de forte desenvolvimento agrícola na produção de batata, arroz, trigo, café, entre outros, recebeu muitos imigrantes japoneses para trabalho na atividade de agricultura. Nesta oportunidade, muitas famílias messiânicas se uniram para o trabalho nas lavouras, bem como para fortalecer a fé messiânica. Nas cidades do interior, os ministros visitavam as propriedades dando assistência aos membros, não medindo distância. Esta postura representava a manifestação de um amor incondicional pela obra divina. Próximo a Londrina, na cidade de Uraí, havia 60 famílias de membros que empregavam grandes esforços trabalhando na produção de fibras. Esta é Açaí, cidade produtora de algodão vizinha de Uraí. Antigamente chamada de Colônia de Açaí, foi fundada por um grupo de 250 imigrantes japoneses e contava com alguns membros messiânicos. Esta região ficou muito conhecida por exportar algodão para vários países da América do Norte e até mesmo para o Japão. Chegamos a Tupã, localizada no percurso da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A ministra Sato visitava os membros em suas propriedades agrícolas, realizava cultos, bem como ministrava aulas de formação de missionários. Capital de São Paulo. Na capital paulista, a Igreja Messiânica possuía unidades religiosas em vários bairros. Igreja Santo Amaro, Igreja Glória, Igreja da Saúde, Igreja Liberdade ficava próxima à Rua Galvão Bueno, em pleno bairro japonês. A Igreja Sé ficava perto da famosa Catedral da Sé. Guarulhos é um importante núcleo urbano próximo a São Paulo. Nessa localidade, missionários se ocupavam das atividades missionárias. A igreja de Santo André lembra um templo romano. Nela era igualmente desenvolvida a coluna do Belo por meio de aulas de ikebana que atraíam um forte interesse. A igreja Mogi das Cruzes, localizada na Estrada de Ferro Central do Brasil, possuía cerca de 75% de descendentes japoneses. Aqui atuava o ministro Hidenari Hayashi. Na época, já havia um departamento editorial da sede central. Lá eram editadas as revistas Eiko em língua japonesa e a revista Glória no idioma português. Da mesma forma, publicavam-se os ensinamentos de Meishu-sama. Sede Central. Graças ao servir de membros e ministros unidos em um só sentimento, as obras do prédio da sede central foram concluídas. Antes da tão aguardada cerimônia da inauguração, foi realizada a cerimônia de entronização da imagem de Deus no dia 15 de maio de 1969, às 18 horas. A entrada do cortejo, a imagem de Deus e a fotografia de Meishu-sama emocionaram a todos. Em meio à atmosfera solene, a imagem foi entronizada no altar. Amanhecer do dia 16. Nesse dia tão festivo, o céu de São Paulo estava completamente límpido. Membros vindos das diversas regiões chegam de ônibus para participarem do culto. Desde a noite anterior, foram preparadas refeições para 4.000 pessoas.
os preparativos foram realmente intensos. A recepção foi um diferencial, pois objetivou receber de forma calorosa os participantes vindos de várias partes do Brasil, e a atmosfera de alegria era surpreendente. Os donativos eram feitos com muito amor e gratidão por este momento único em que um grande sonho se tornava realidade. O culto de inauguração teve início pontualmente no horário previsto. Os membros que não conseguiram entrar na nave assistiram à cerimônia ao ar livre sem perder a emoção do momento. O reverendo Choda fez o ofertório de gratidão como chefe do cerimonial. Muitas autoridades estavam presentes. O culto foi realizado em 2 idiomas e contou com a apresentação de canto coral preparada especialmente para a ocasião, contribuindo para a emoção do momento. Importantes telegramas enviados por autoridades transmitiram votos de felicitações e parabenizaram pela ocasião. No salão nobre do 2º andar, foi realizado um coquetel para recepcionar os convidados. Na sala ao lado, os presentes tiveram a oportunidade de participar de uma cerimônia do chá, especialmente preparada pela esposa do então ministro Tetsuo Watanabe. O culto de inauguração da sede central, tão desejado e aguardado pelos membros, foi realizado graças à proteção do Supremo Deus, de Meishu-sama e do servir sincero de ministros e membros. Todos, neste momento, renovaram a firme decisão de se unirem cada vez mais em prol da humanidade, para que de mãos dadas se empenhassem ainda mais em prol da construção do paraíso terrestre. Confraternização. No amplo salão do Clube Rachaya, um grande grupo de missionários anfitriões ofereceu uma recepção aos 4.500 participantes vindos de diversas localidades do país. O espírito sincero de servir preenchia a atmosfera de amor, carinho e muita emoção. Lembranças que marcarão para sempre a história desta construção. Há 50 anos, o sentimento dos primeiros missionários da Igreja Messiânica Mundial do Brasil foi expresso nas seguintes palavras: é nesse país do futuro que desejamos expandir os ensinamentos de Meishu-sama, transmitir a força do amor de Deus por meio do Jorei e construir o paraíso terrestre, concretizando a paz mundial e a prosperidade. Parabéns aos pioneiros que se empenharam direta e indiretamente na construção dos 50 anos desta importante história, que é a base, o forte alicerce da fé messiânica no Brasil. Que possamos honrar o legado de Meishu-sama e de nossos pioneiros, dando continuidade a esta maravilhosa obra de construção do paraíso terrestre. Que venham os próximos 50 anos.